Beleza, então. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Esse é acho que pela ordem lá do professor, é o tema 8, né? Data Clean e Data Fusion. Vou falar um pouquinho para vocês hoje. Vou trazer inicialmente essa agenda, né? Falar um pouquinho da introdução, da motivação, um pouco dos conceitos que estão por trás desse tema e falar um pouquinho de alguns trabalhos relacionados. Esses três primeiros, eles estavam naquela lista de referências, né, do professor, e esse último foi um que eu também pesquisando achei bastante interessante pela arquitetura, pela proposta que ele traz, um pouquinho diferente dos outros. Deixa eu abaixar aqui, senão eu vou vai ficar na frente. Então, esse processo de limpeza, né, ele é o processo de detectar, corrigir e, dependendo do caso, remover também, né, alguns elementos dentro dos nossos dados que estão com algum problema, de alguma forma eles não estão consistentes dentro do que a gente acredita que deve ser esperado para aquelas informações, né? Então, são vários tipos de problemas que a gente pode encontrar, né? Podem ser dados que são incompletos, que estão incorretos, que não têm uma acurácia necessária para a gente poder trabalhar com eles, ou então que são simplesmente dados que são irrelevantes, que às vezes estão duplicados, são coisas que a gente já tem ali, não faz sentido ficar trabalhando com eles. Então, a gente pode fazer isso trabalhando interativamente, né, dentro dos dados com algumas ferramentas, e isso pode ser feito tanto em lotes, né, no caso de algumas aplicações que a gente vai ver aqui para frente, ou também em tempo real, né. Então, depois desse processo de limpeza, os nossos dados eles têm que estar consistentes com ou dados anteriores que a gente já tem, né, ou dados parecidos que a gente já tem no sistema, que tem informações em comum. E por que isso, né? Porque essas inconsistências, elas podem causar tanto erros de entrada de dados do usuário, né? Pode atrapalhar dentro de algum processo que a gente tem ali dentro. Então, é importante a gente fazer esse tipo de processamento, né? Aqui eu trago um pouco, falando um pouco sobre essa ideia que a gente vem vendo hoje em dia, né, que com o tempo as empresas e os sistemas eles estão um pouco preocupados mais com a ideia de guardar primeiro, depois tratar, depois ver se vai servir para alguma coisa, ver se vai fazer alguma coisa com aqueles dados. Então isso acaba que é um desafio bem grande. A gente acaba dentro dos data lakes, né, guardando tudo que entra lá, e esse processo de limpar, extrair informação, ver o que realmente vai ser útil, ver se as coisas estão consistentes, é um desafio bem grande. E hoje em dia, além disso, né, além dessa estratégia de guardar primeiro os dados, a gente também tem fontes muito diversas de dados. Então, a gente vai ter que se preocupar com qualidade, com consistência de dados, tanto por exemplo, tabulares, quanto imagens, quanto vídeos, quanto áudios. Então, os Vs, né, do Big Data vem cada vez apertando mais para a gente. Então, as empresas, né, instituições, elas usam dados, né, para guiar praticamente assim, ou deveriam, né, usar para guiar quase todos os passos dos seus processos de decisão, né? E esses dados incorretos ou inconsistentes, eles podem entrar dentro de uma cadeia de erros que é quase um efeito borboleta, né? Uma troca de uma informação ali na hora que você cruza com outras informações de fontes diferentes, de formatos diferentes, no final você pode ter um resultado completamente diferente do que você desejava, né? E completamente diferente do que realmente era para aquela informação trazer para você. E dito isso, né, a gente tem algumas questões que são bem importantes dentro dessa parte, né? Então, o que a gente definiria como qualidade de dados, né?
Então, mais do que só definir o que seria a qualidade dos dados, a gente também tem que entender como que esse processo de qualidade acontece, né, dentro do nosso tratamento, como que a gente mede essa qualidade nos dados, e se a gente vai fazer isso de uma forma manual, vai ser uma forma automática, como que isso daí vai acontecer. Então, para falar disso de uma forma um pouquinho mais prática, né, a gente entra um pouco na ideia de qualidade de software, né? Então, a gente difere um pouco a qualidade de dados da qualidade de software, né? Principalmente a parte de testes, né? Porque a gente ainda não tem um consenso ainda de quais seriam as melhores metodologias para tratar cada tipo de dado. E aquilo que eu falei lá atrás da integração de dados cada vez mais distintos, né, de fontes e de formatos cada vez mais distintos, vem tornando isso cada vez um desafio maior ainda, né? Então, assim, ao contrário dos testes em software, né, os testes em dados, a gente tem que se preocupar com algumas coisas, né? A gente tem que se preocupar com a qualidade da entrada dos dados, né? Se independente se vai ser em lotes ou se vai ser em streaming, essa entrada de dados ela é bem uma parte bem crítica, principalmente quando a gente está lidando com uma entrada de dados direto de um usuário, né? Uma coisa mais gerada de forma humana direta, né? Então é uma etapa bem crítica no trabalho mesmo, a gente sofre um pouquinho com isso. A geração também de um perfil dos dados, né? Para a gente poder verificar todas essas etapas, essas características que a gente deseja para o nosso sistema, né? Completude, acurácia. Alguém travou. Fui eu que travei? Eu acho que foi Não, ele mesmo, foi né? ele. Acho que foi Mesmo, ele. né? Acho que foi Ah, ele. tá. Achei que tivesse sido eu. Vamos aguardar então. Caiu mesmo, né? Não travou, caiu mesmo. Parece que caiu. Isso. Então, o primeiro ponto, né? A gente estava falando da qualidade nessa ingestão de dados, né? Então, a maioria desses pontos aqui, isso é independente da forma, né? Se vai ser em batch, se vai ser em streaming, da mesma forma que no terceiro ponto a gente comentou dos tipos de dados, né? Então, se eles são estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. Então, a gente tem muitas variáveis aí para equilibrar e para tratar quando a gente está falando dessa parte de teste dos dados, né? Então, essa etapa da ingestão de dados é uma etapa bem complicada, ainda mais quando ela está ligada diretamente a uma entrada de dados do usuário mais manual, né? Então, a gente acaba por ter muita possibilidade de erro aí. Acho que muita empresa trabalha e é atrapalhada um pouco por isso, né? Então, é um ponto bem crítico. Além disso, a gente também tem que estar de olho nessa geração do perfil de dados, né? Aí para verificar todas as características que a gente está interessado, né? Então, completude, acurácia, se os dados são únicos e tudo mais. Os tipos de dados, igual eu já citei. A validação de dados de usuário, né? Então, tem vários campos que a gente tem que validar, tanto coisas clássicas de usuário, quanto coisas que podem ser mais específicas dentro da aplicação que a gente estiver trabalhando, né? Então, às vezes você está trabalhando com alguma medida física que o usual dela é variar, sei lá, de menos 50 a 50, você tem um valor 200. Então, a gente tem que estar dentro dessas coisas, né? Um pouquinho aqui é essa parte aqui embaixo, né? Então,
você vai ter umidade de 300, um salário negativo, coisas assim. Então, a gente tem que estar de olho nessas coisas todas. Então, acaba que dificulta um pouco a criação de metodologias padrão ouro ou que sejam aquele tiro que acerta qualquer situação, né? Então, comumente, a gente tem alguns critérios, né, que a gente tem que garantir para a gente poder dizer que esses dados têm uma qualidade legal para a gente poder trabalhar. Então, seriam esses 5 critérios aqui: a validade, a acurácia, a completude, a consistência e a uniformidade dos dados. E para satisfazer esses critérios, né, a gente tem procedimentos que são comuns, né, que passam um pouquinho por todos esses passos aqui, né, que estão aqui no slide, né. Então, essa parte de auditar os dados, né, para a gente entender melhor e tudo mais, esses workflows de especificação e execução, um processamento e um controle para a gente poder entender esse tratamento e fazer os ajustes depois desse processo, uma realimentação ali, né. Então, vou trazer um pouquinho de alguns trabalhos relacionados. O primeiro deles, ele tenta trazer uma metodologia, né, de testes para os dados, né, como o próprio nome do artigo diz, né, de esse Unit Testing Data, né. Então, ele é uma biblioteca para automação e verificação da qualidade dos dados, né, sendo isso escalável, né. Ela é baseada em Apache Spark, né, e ela provê para a gente, né, uma API declarativa que combina algumas restrições de qualidade mais comuns, né, com algumas coisas que o próprio usuário pode fazer a validação ali. Então, ele é disponível como código aberto, né, e tem alguns casos de usos aí que a gente pode ver dentro da literatura do próprio artigo que descreve, né, na Amazon, e outros datasets bem grandes trabalhando com ele. No paper, né, ele tem uma demonstração, como se fosse um passo a passo. Ele não é muito um paper explicando os conceitos diretamente. Ele usa essa estratégia de pegar um ambiente dentro de um notebook e ir mostrando passo a passo quais são as funcionalidades com base no caso que ele tá tratando ali, né? Então, ele tem foco nessas principais tarefas aqui, que é essa definição desses testes customizados a partir dessas restrições que são sugeridas pela própria biblioteca. Essa validação, né, em datasets que vão crescendo, também ele traz dentro desse passo a passo do notebook, e a configuração também de alguns algoritmos para detecção de anomalias, né, que é um ponto que mais para frente a gente vai discutir, que é um pouquinho diferente de fazer, então ele é uma vantagem legal dele trazer isso daí também. Aqui é um pouquinho da configuração da arquitetura, né? A gente tem lá na ponta a API, né, com as restrições, tem a parte das métricas, né? Então aqui a gente tem um pouquinho da arquitetura. O caso de uso, né, que eu comentei que eles usam para fazer essa descrição no paper, ele é uma amostra daquele dataset de reviews da Amazon, né? Ele é um dataset público, então a gente consegue lá acessar e ver tudo direitinho como que ele está. E dentro dessa tarefa, né, desse dataset da Amazon, a gente está assumindo que os dados são ingestados ali em batch, né? Então, todo dia a gente vai ter um novo lote de
reviews dos produtos. Então, como parte desse processo de ingestão de dados, a gente tem que validar a qualidade desse novo lote de dados que está entrando para garantir, né, que ele pode ser usado com segurança, que está tudo certinho ali para o sistema poder usar esses dados como base para as funções. Então, aqui ele comenta mais um pouco, né, sobre os dados. Eles estão em entrada deles, né, são arquivos CSV que estão dentro do sistema de arquivos da AWS, né, o S3. E eles também vêm sem um esquema, uma informação de esquema ou alguma coisa que seja lido diretamente assim pela máquina. Então, nesses casos, a gente precisa de alguns testes para poder validar as consistências dos tipos de dados, né? A amplitude desses dados, a quantidade de missing, esse tipo de coisa, para a gente poder automatizar ao máximo, né, a construção dessas restrições, né, mais simples que ele usa como base mesmo. Essa parte aqui também é interessante, que na saída ele faz algumas sugestões, né, para todas as colunas, e isso já sai de uma forma fácil de ler para a gente. Então, mais para frente eu vou trazer os exemplos mais visuais, né, desse processo. Então, a gente vai ver que sai bem legal mesmo as restrições, e de uma forma que a gente bate o olho e entende. É quase um inglês simples. Então, aqui são 2 tratamentos, né? Esse aqui para a questão dos missings, né? E o segundo, se o ID do produto é único. Então, a gente vê que o código em si é bem tranquilo, né? Uma linguagem bem alta. Oi? Vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma travada aqui para mim. Sim. Estamos sim. Pra gente tá legal. Pra gente tá legal sim. Beleza, Fica que à vontade. deu uma travada aqui para mim. Beleza. Não, tranquilo, qualquer coisa a gente fala aí. Beleza. Então, basicamente, ele busca trazer essa ideia das restrições mais simples, né? E com base nessas restrições mais simples, o usuário poder entender melhor como estão os dados e fazer alguns processos de restrições, de construções ali mais complexas, né? Então, aqui ele vai trazer mais um exemplo, né? Que é esse exemplo do ID, né? Que ele não vai poder ser nulo, vai ter que ter só valores inteiros, né? E ele vai concatenando com outras colunas, né, ali dos nossos dados. Então, você consegue fazer umas restrições mais complexas. Então, você não precisa, igual naquele primeiro exemplo, estar direto só naquela coluna e trabalhar só com os valores daquela coluna. Você consegue ir concatenando essas restrições e fazer como se fosse uma árvore, né, um pouco mais complexa do que você necessita ali dentro daquele padrão de qualidade, daquela corretude dos dados ali dentro do que você precisa dentro do seu sistema. Aqui ele explica um pouquinho, né, que ele tem uma geração dessas restrições um pouco mais conservativa, um pouco mais conservadora, né, porque ele tenta produzir o menor número possível de falsos positivos, para que todas ou a maioria das restrições que sejam geradas, né, elas sigam, né, sendo utilizadas, né, que a gente não precise, tipo, vou usar um sistema para facilitar meu trabalho de limpar os dados, mas ele vai gerar uma quantidade
gigante de restrições que eu vou ter que ficar olhando uma a uma, que no final é quase mais trabalhoso do que você colocar a mão direto nos dados, né? Então, ele tem essa preocupação de minimizar esse número de falsos positivos. Aqui é um outro exemplo, né? Que ele traz um pouco essa questão do número do cartão, né? E faz algumas medidas estatísticas dos dados também. Ele trabalha com esses conceitos também. E, além disso, né? Ele também tem essa opção de alguma informação que está dentro do seu banco, ela é gerada através de alguma requisição de alguma API externa ou de alguma fonte externa. Então, a gente também consegue meio que verificar a consistência desses dados a partir de algumas características estatísticas deles. Então, a gente consegue... aquela história que eu falei, né? Se você tem um dado que tipicamente ele varia num determinado intervalo, se a partir de um momento que você, igual nesse caso a gente está fazendo essa ingestão em batch, né? Aqueles dados que estão entrando, eles estão variando em valores numa amplitude muito diferente, né? Então aí é um indicativo de que tem alguma coisa estranha. Então ele também permite essa flexibilidade para a gente e essa funcionalidade de trabalhar com dados que estão dentro daquela base, mas às vezes eles vêm de fontes diferentes, né? Um exemplo prático, por exemplo, que eu vejo muito no trabalho, a gente usa muita informação de temperatura, de precipitação, fontes de dados, às vezes, de indicadores econômicos. Então, acaba que a nossa base de dados é uma construção de várias outras bases de dados. Então, ele te dá essa flexibilidade também de tratar esse tipo de caso. Aqui é um exemplo disso, né? E ele gera um gráfico para a gente poder... A gente gera depois um gráfico para ver essas variações, né? Lá dentro dessa query que ele... desse código, né, que ele define para fazer as restrições. Então, além disso, né, a gente também tem aquela parte que eu comentei de dados de time series, né, que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais nessa questão da estatística dos dados um pouco mais a fundo, né. Então, a gente, além de toda essa parte mais comum do tratamento dos dados, a gente também tem essa parte de refinamento dentro dessa detecção de anomalias, né, dentro de bases de dados, né, que o formato que ela vem para a gente é como uma série no tempo, né. Então, aqui ele também traz um exemplo de um código que faz esse tipo de tratamento. Então, a gente vê que ele é bem alto nível, né, bem como se a gente estivesse realmente falando, eu quero isso, ele não é aquilo, ele é aquilo, ele tem essa forma, ele é maior que isso, ele é menor que aquilo, a variação não pode ser maior que tanto, ele nunca vai ser isso, então é bem declarativo, assim, nesse sentido de ser uma linguagem mais alto nível mesmo. Então, dentro desse processo que ele faz, né, no notebook, ele mostra como que configura, como que valida essas coisas, né? Então, eles é um tipo de dado que cresce nesses lotes diariamente, né? E para isso, né, a gente tem que ter a possibilidade dele não precisar, como é uma quantidade grande de dados, ela vai sempre crescendo, a gente tem que ter essa possibilidade de não precisar revisitar todo o lote de dados, além do lote de dados, na verdade, todo o banco de dados que a gente já tem para poder ver essas características e fazer esse tipo de tratamento. Então, ele tem essa opção de já armazenar algumas características
de forma que ele depois vai conseguir concatenar aquilo com os dados que estão entrando, né, para conseguir ter um perfil geral dos dados sem a necessidade de estar sempre refazendo tudo, né. O próximo trabalho que a gente trouxe aqui também dentro da apresentação, ele segue nessa mesma linha, só que ele tem uma abordagem um pouco diferente, né? Ele trabalha um pouco mais com base no esquema de RDF, né? Então, ele busca da mesma forma facilitar, né, essa etapa de limpeza dos dados, né, e fusão dos dados. Da mesma forma, ele é um sistema interativo, né, que permite essa construção das restrições em bancos grandes, né, estruturados e semi-estruturados. Aqui é um pouquinho da propaganda do sistema, né? Então, esse em particular, ele opera em dados de maior escala, né? Então, principalmente o Apache Spark que a gente usa, para poder manipular esses datasets muito grandes. Então, ele, como as características, né, as features que ele inclui, esse módulo de ingestão, né, dos dados, ele, basicamente, ele trabalha com as triplas, né, RDF. Então, ele, independente se seus dados têm essa noção semântica ou não, ele vai, assim que os dados entram, ele vai passar por um processo de construção desse banco dentro do RDF. Então, a gente tem aquele esquema das triplas, né? E ele vai fazer isso assim que os dados entram, né? Então, além dessa construção automática, ele também traz muito essa ideia de uma interface mais interativa e amigável para a gente poder tratar e criar essas restrições, né? Então, a ideia das restrições serem escaláveis, né? E algoritmos distribuídos para isso, né? Porque a gente vai ter, na maioria dos casos, vai ter muitos dados, então a gente vai conseguir estar sempre só numa máquina fazendo isso. E uma coisa legal dele é que ele, dentro do processamento que ele faz de possíveis problemas dentro dos seus dados, ele faz um ranqueamento desses erros, né? Desses pontos que violam as especificações que você colocou. Então, lá no final, a gente tem esse ranqueamento e consegue ir meio que escolhendo, né, quais pontos, às vezes, são, numa situação, por exemplo, que a gente não vai poder tirar tudo, quais são menos piores, né, para o nosso processo, quais estão ligados a mais problemas. Então, aqui também é a ideia da arquitetura dele, né? Tem aquela etapa que eu comentei de extração das triplas, né? Ele carrega isso, depois faz uma amostragem para poder, dentro dessa amostragem, ele construir as restrições. Aí essas restrições passam por aquele processo de ranqueamento, né? De acordo com o que elas estão influenciando, vou detalhar um pouquinho mais para frente. E aí a gente tem uma visualização bem direta mesmo. Você pode ir lá e cada um desses problemas, dessas violações que eles chamam, né? Elas estão ali explicitadas por exemplo, violação 1, violação 2, violação 3, você consegue ir fazendo o gerenciamento ali, fazendo a gestão disso. Então, aqui, como eu disse, ele está trazendo essa ideia do modelo RDF, né, para poder tratar, para poder armazenar os dados, né? Então, aqui ele está só trazendo mesmo o que é esse modelo, né? Ele é um modelo baseado em grafos, onde os fatos são representados como triplas, né? E as arestas são nomeadas, né? Entre dois nós nomeados. Então, a gente consegue nomear a relação de um nó para o outro e, com isso,
e construindo um gráfico que expressa todas aquelas relações. Então, dados heterogêneos a gente consegue representar facilmente dessa forma, né? Porque é bem uma relação de alguma coisa faz outra coisa, alguma coisa tem tal característica, alguma coisa é outra coisa. Então, é fácil da gente enquadrar muitos possíveis padrões em diferentes sistemas, diferentes situações, né? Dentro do que esse human friendly, né? Mais perto da gente. Aí essa ingestão passa do RDF para o HDFS. E se o dado está num formato diferente, né, ele faz aquela extração que eu comentei e faz toda a conversão para guardar esses dados e depois gerar as restrições. Então, ele usa diversas técnicas para poder detectar esses potenciais esquemas e descobrir quais são as restrições que podem ser aplicadas nos dados, né? Então, que ele fala um pouco das linguagens que são utilizadas para poder fazer esse esquema, né? Essa detecção dos esquemas. E só reforçando, né, que ele gera um resultado mais perto de uma descrição em inglês possível, né? E essa ideia de ser mais amigável para a gente por ter essa interface lá. Então, aqui é só um exemplo do que é essas validações, né, violações, perdão, que eu comentei anteriormente. Então, por exemplo, esse exemplo aqui é um conjunto de triplas, né, que eles não podem coexistir e que se eu tirar qualquer uma delas, ele resolve aquele problema de violação. Então, a partir desse conceito, ele vai definindo quais são as violações e em que parte dos dados que essas violações estão acontecendo e vai construindo uns mapinhas do maior número, né, de violações ali em comum dentro dos dados que a gente está analisando, né? Então ele gera esses conjuntos e vai definindo e vai ranqueando, né, para poder gerar aquele resultado final que eu comentei. Então deixa eu mostrar aqui o exemplo, né? Ele gera numa linguagem em inglês praticamente só, né? Que já detectou algumas coisas aqui relacionadas à data de nascimento, né? Um valor inconsistente. Duas entidades que, por exemplo, tem que ter um valor único, mas uma outra propriedade delas não tem não são o mesmo valor, né? Então, por exemplo, como se fosse o exemplo de um ID o mesmo ID que significa duas coisas diferentes, né? E aqui é o exemplo da saída para a questão do número de violações, né? Então ele faz esse processamento, faz a geração dessas restrições e contabiliza num ranqueamento o número de violações que cada um daqueles tem dentro dos dados que você está tratando, né? Então a gente tem a opção de ir lá, editar o dado, ver como que fica, né, mais a fundo, estudar ali, ou então só, às vezes é uma coisa que a gente pode ter sido identificado como um problema para ele, mas dentro do nosso caso de uso, às vezes não é, né, um pouco fora do usual, às vezes tem alguma condição específica. Então, por exemplo, às vezes a gente está lidando com dado de rede social e um determinado termo que a gente está monitorando tem um comportamento padrão, sei lá, de 1.000 a 3.000 menções semanais aquele determinado termo. De uma hora para outra acontece alguma situação que repercute e aquilo estoura 1 milhão de menções. Então, um caso desse, por exemplo, ele traria como uma restrição, mas a gente pode optar por manter, né, por ser é quase que um outlier, né, mas ele é interessante para a aplicação que a gente está trabalhando. Aí agora a gente vem para mais dois
dois trabalhos relacionados, né? Um pouco mais, um pouco mais aplicados, talvez, ao cenário de muitos dados. E então aqui ele traz aquela introdução, como todos os outros, né, de contextualizar que muitos sistemas e aplicações estão indo para esse caminho de ser data-driven, né, tomada de decisão por dados. Então, ter esses dados de forma correta, tudo é muito importante para o processo, né? E só que esse paper ele trata um pouco mais do processo de explicação aonde que os erros acontecem dentro desse processo de geração dos dados. Então ele foca um pouco menos em tentar resolver os problemas pontuais ali daquelas restrições que os outros dois trabalhos anteriores buscam construir para auxiliar, né, a gente na hora de fazer a limpeza dos dados, mas ele busca tentar entender um pouquinho da onde que está sendo, de onde que está saindo, né, aquela inconsistência, porque tem muitos erros às vezes que a gente não consegue pegar meio que a manifestação dele, né? Ele meio que passa direto, a maioria deles. Então, às vezes é mais interessante a gente tentar entender da onde que está a fonte, né, daquilo dali. Então, eles desenvolveram esse que eles chamam de um framework de diagnóstico, né, para isso. Então, ele transforma o problema da gente procurar os erros em si em procurar as propriedades comuns desses erros. Então, ele além disso, tentando minimizar a especificidade dentro do domínio que a gente está tratando, né? Então, ele tenta ser o menos específico possível nas suas premissas, né, na hora de fazer isso. Ele usa um modelo que deriva um custo, né, através de análise bayesiana, e a partir disso, né, ele traz alguns princípios para a gente poder fazer essa análise diagnóstica de maneira assertiva. Então, eles desenvolveram um framework eficiente, né, que é paralelizável, para poder fazer esse diagnóstico em larga escala. O último que eu trago aqui é o OpenRefine, né? As informações que eu achei dele foi mais do site meio que de divulgação, então é um pouco mais propaganda do que como realmente funciona ali por trás, né? Aqui é a imagem que a gente tem na página, né? Anteriormente ele era o Google Refine. Ele é uma ferramenta para trabalhar nessa mesma área de limpeza, transformação, união dos dados, né? Quando a gente está transformando. Só que ele tem aqui outras vantagens, né, que eles trazem também, que está disponível em mais de 15 linguagens, faz parte do Code for Science and Society, e fala também da questão da privacidade dos dados, né, porque ele trabalha principalmente como um serviço web, né? Então, acho que é a primeira dúvida que vem para a gente quando às vezes a gente está tratando de dados de alto sigilo, informações que não podem ser vazadas e tudo mais. Então, é a primeira dúvida que vem para a gente quando você vai trabalhar com um tipo de sistema desse. Como dito aqui, ele é uma aplicação web, né, mas ele também pode rodar localmente na sua máquina. Então, o lado servidor dele, né, ele guarda os estados dos dados e o cliente mantém essa interface de usuário que a gente pode selecionar e fazer
as interações e as alterações que a gente quiser ali dentro dos nossos dados para essa limpeza. Então, aqui, o lado do cliente, né, faz isso através dessas chamadas Ajax, Get e Post, e altera tanto para poder mudar o dado, para poder inserir dado, né, dentro do lado do servidor. E ele diz também que ele aproveita essa ideia da separação de dados e interface, né? Então, ele usa tecnologias mais familiares para a web, né? HTML, CSS, JavaScript, e pelo que eu estava vendo dentro dele, alguns indicativos de alguns outros frameworks, né? Exemplo de React, por aí vai, para poder implementar essas features de interface. E a partir das requisições, né, as mais standard, padrões que a gente tem, que é get, post, dentro do lado do servidor. Ele tem essa operação de cluster que ele comenta, né, que ele tenta buscar grupos de valores, são valores diferentes entre os dados que no final das contas podem representar a mesma coisa, né? Então, e isso de uma maneira mais dentro do nível sintático, né? Então, como ele trabalha isso dentro desse nível mais sintático, algumas coisas ele não consegue pegar. Aí, para isso, ele tem que usar algumas ferramentas externas, né? Aqui ele dá o exemplo do Wikidata, para poder compensar essas deficiências no nível de sintaxe desses clusters, né? Então, ele busca isso o mais alto nível possível, mas para poder baixar, ele precisa pegar algumas coisas externas. Só que ele já está sendo bastante utilizado, tem essa interface mais amigável, se integra bem com a parte de desenvolvimento, então vem sendo uma opção interessante para a gente ficar de olho também. Acho que era um pouco disso. Trazer um pouquinho dos conceitos, algumas aplicações, né, as mais importantes que estavam nas referências, e tentar trazer alguma coisa diferente para a gente discutir também.